Para falar sobre o assunto, eu recebo o Luiz Augusto de Souza Ferreira, o Guto Ferreira, presidente da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Guto, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. A gente viu uma recuperação da produção industrial e a gente viu também que há setores no país que estão extremamente automatizados hoje. Já há uma automação muito grande. Há inovação no processo de fabricação hoje no país. Aliás, tem inovação de processo no agronegócio, que normalmente era quem nunca chegava a esse tipo de automação ou uma inovação tecnológica. Qual é o momento do país hoje, se comparado à competição que tudo indica teremos ainda mais feroz nos próximos anos e nas próximas décadas? Qual é o estágio brasileiro hoje em relação a esse processo? Hoje nós podemos afirmar tranquilamente, Piotr, que o Brasil está num estágio médio, de médio para avançado. O que isso significa? A crise é a mãe de todas as inovações. É por meio das crises que geralmente a indústria, principalmente, começa a inovar. No campo do agronegócio, o Brasil ele tem hoje uma grande decisão a tomar. Fazer uma transição de ser um país de commodity para ser um país de produtos manufaturados. O que isso significa? Colocar o seu produto, não só mandar saca de soja, saca de café, mas mandar esse produto pronto, numa cadeia global de valor, colocar ele em exportação em outros países. Então hoje o Brasil, essa automação da indústria nacional, por meio da discussão, não só da indústria 4.0, mas também do avanço da 2.0 para 3.0, faz com que o país possa estar mais bem posicionado no cenário internacional. Guto, é impossível imaginar que o Brasil vai deixar de exportar commodities, porque nós temos uma oferta gigantesca de commodities aqui, tanto as agrícolas, por competência, inclusive, da produção brasileira. A gente cresceu, acho que 5,6% em área plantada e 30% em produção, ou seja, isso se chama-se condições climáticas favoráveis, mas talento e tecnologia aplicada. Mas dá para aumentar esse tanto de produto com valor agregado na exportação? A questão da commodity, o Brasil ele tem essa vocação para commodity. O que nós defendemos como agência de inteligência do governo para o setor produtivo não é deixar de ser commodity, mas aumentar a participação da indústria de transformação. Quando eu tenho uma saca tipo 6 do café, que é vendida a R$600, mas nós importamos cápsulas dessa mesma saca a R$12.000, eu demonstro claramente o abismo que se tem entre um produto commodity e um produto manufaturado. O que a gente defende é que em algumas áreas o Brasil possa trabalhar mais justamente essa transformação. Qual que é a diferença? Eu exporto uma saca por? Uma saca tipo 6, que já é uma saca para exportação do café, ela é exportada por volta de R$500. Essa saca vai lá para fora, ela vai para a Itália ou para a Suíça e lá eles passam a colocar isso dentro das cápsulas. Essas cápsulas que a gente usa em todas as máquinas. De café expresso, de café expresso. Que hoje tem nas residências. Exatamente. E nós importamos essa mesma saca que nós mandamos a R$600, embalado nas cápsulas a R$12.000. Esse é o preço da tecnologia, é o preço da transformação. 500 para 12. Exatamente. R$500 para R$12.000. Exatamente isso. A diferença é gigantesca. Esse valor agregado ficou lá fora. Ficou lá fora. Empregos e é isso que mais bem remunerados, maior arrecadação de impostos. Perfeitamente. É isso que pode fazer diferença para a economia brasileira. Vamos falar de uma questão. Eu posso entender que tem um pouco de estratégia, mas eu preciso de uma educação qualificada. O discurso da educação desse país provavelmente deve ter começado em 1500. Mas a gente avançou em alguns pontos, mas ainda tem graves problemas ainda. E tem um adicional. Esses dias, conversando com Roberto Azevedo, da OMC, a OMC divulgou isso, inclusive, no Fórum Econômico de Davos, que hoje 70% das crianças que entram na escola não se sabe qual emprego ela vai trabalhar, ou elas vão trabalhar com empregos que não foram criados ainda. Ou seja, o nível de incerteza do que a pessoa vai ser hoje, porque a economia muda rapidamente. Por esse ponto de vista, em que estágio nós estamos agora? Nós estamos ainda preparados ao futuro? Apesar de nós termos tido algumas mudanças no regime de educação brasileira, nós ainda temos um sistema educacional do século XIX. Né? Ele só forma notas e forma tese, ele não forma inovação, que é produto. O que isso precisa mudar? O que precisa mudar na educação para a gente atingir esse estágio? Tem que ser ensinado, sim, robótica, tem que ser ensinado programação. Já as crianças, não estou falando do ensino médio, não, estou falando do ensino fundamental. Isso já acontece em todo o restante do mundo. São essas crianças, com esse preparo, com esse tipo de ensino, que vão justamente abarcar esses novos 300 milhões de novos empregos em áreas que muitas delas, inclusive, nós ainda não sabemos quais serão. São empregos a serem criados ainda. O que a robótica no ensino básico pode provocar num estudante que vai chegar na universidade anos depois? Quando a gente fala em indústria 4.0, eu estou falando, obviamente, de um sistema totalmente automatizado, de máquina conversando com máquina. Para isso, nós precisamos conhecer as máquinas. Nós precisamos criar essas máquinas, entender como elas funcionam e como elas vão pensar por meio da inteligência artificial.
Tudo isso pode ser ensinado por meio de sistemas como o Arduino, que são sistemas mais básicos da robótica, já para crianças. Isso já acontece nos Estados Unidos, México, Japão, Coreia, Israel e em outros países também. Mas a gente não tem um déficit do básico? Por exemplo, eu me lembro quando eu era estudante e a molecada toda reclamava com o professor de matemática, para que eu vou aprender isso? Até um dia que um professor falou assim, é para aprender a raciocinar de forma lógica. Isso você talvez não vá usar essa equação no seu dia a dia, mas o que ela provocou no seu cérebro de pensar com lógica, você vai usar no que você fizer daqui a algum tempo quando você for um profissional. Isso hoje me parece claro. Eu confesso que aquele dia o professor me convenceu disso também, mas não sei se convenceu tanta gente, porque boa parte das reclamações ainda se quer aprender lógica, e lógica vem de matemática. Como é que eu vou inserir esse modelo de empreendedorismo, de inovação, de automação, se eu estou com um problema no básico ainda? Isso, na verdade, acaba sendo uma política pública, não só do governo federal, Piotr, mas também dos governos municipais, que tem parte da responsabilidade nessa grade. Se o prefeito, na sua cidade, não entender que isso é fundamental para o avanço da cidade e até para a manutenção de cérebros dentro dessa cidade, provavelmente a gente não vai chegar no nível de excelência. Hoje o Brasil já tem, nas Olimpíadas de Matemática, alunos brasileiros muito bem posicionados, tanto que o Brasil faz parte dos 5 principais países nessas Olimpíadas. Agora é óbvio, a questão da robótica, da programação, o prazo da tecnologia ele tem encurtado muito. Antes você conseguia saber quais eram as próximas tecnologias ou prevê-las para os próximos 10 anos. Hoje nós não conseguimos prevê-las para os próximos 2 anos. Então o sistema educacional ele tem que mudar para poder atender melhor essa nova geração que está chegando. Guto, mas uma coisa eu posso imaginar que são recursos. Eu preciso oferecer recursos na escola para as crianças começarem a adentrar nesses meandros todos. E a mentalidade do professor? Essa reciclagem é absolutamente fundamental. Nós estamos falando de reciclagem de ensino agora, de professor. Sem dúvida nenhuma. O professor ele tem que entender que aquela figura postada em pé à frente dos alunos já não funciona em muitos casos para essa nova geração. Posso imaginar. O jovem hoje, ele já não entende mais o professor como sendo o senhor absoluto da informação. Por quê? Porque essa informação já está disponível para o aluno, sem entrar em sala de aula. Por isso nós temos mais de 40% de jovens que saem da faculdade ou mudam de curso até o seu 2º ano. Eles não se reconhecem mais nesse ambiente. A escola e a universidade precisam se recriar. Ou seja, nós precisamos mudar o conceito que hoje tem no país, ou seja, de esperar que as coisas aconteçam, porque a lógica da eficiência não espera, é isso? Exatamente isso. A questão da tecnologia, o prazo, vou lhe dar um exemplo do setor automotivo. A gente discutia políticas industriais num prazo de 10, 20, 30 anos. Lá fora, hoje, o conceito de política automotiva, o ciclo automotivo está em 3 anos. Então por quê? Porque o carro deixou de ser um bem de serviço e passou a ser uma plataforma de serviço. É diferente, ele não é mais um bem de consumo. Hoje ele presta serviço. Tudo isso tem a ver com tecnologia. Esse ambiente tecnológico, ele encurta o prazo das coisas. E a nossa escola realmente precisa se repensar. Agora, eu fiz menção à eficiência porque, obviamente que eu tenho carros hoje muito mais automatizados, com muito mais tecnologia, mas eu tenho, por exemplo, com muita frequência eu divulgo aqui, problema de recall, ou seja, o carro sai com defeito em problema de segurança, que no Brasil só tem recall para problema de segurança. Onde é que está? Qual foi o elo da cadeia que foi quebrado aí, que eu vejo um produto moderno, mas com eficiência mais baixa? Porque a sensação é essa. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, nós tivemos um projeto muito interessante com a Embraer, chamado PDCA, que é o Plano de Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica, da Embraer. O mesmo acontece na cadeia automotiva. Você tem uma cadeia muito extensa. No meio dessa cadeia, muitas vezes, esse fornecedor, esse prestador de serviço, que no final acaba no carro da montadora que vende para a concessionária que você compra, muitas vezes essa peça não vem com qualidade. Então o que a gente precisa fazer hoje? É transformar essa indústria 1.0, que é justamente também dessa fabricação de peças, e essa é uma preocupação da indústria, do Sindipesas e dos relacionados ao tema, fazer com que eles sejam mais qualificados. Então essa peça ela vai chegar num nível de excelência, num nível de formatação, que não permita que se tenha um recall na outra ponta. Isso economiza todo um custo para toda a cadeia automotiva. O mesmo vale para a área aeronáutica e para outras áreas também. Guto, rapidamente, uma última pergunta. E o risco para o emprego? Nós temos um risco de ter pouca oferta de emprego lá na frente ou apenas uma mudança do emprego que se tem hoje que será diferente? Existe um mito em relação à indústria 4.0 de que ela vai dizimar os empregos. Isso não vai acontecer. Vai acontecer uma transformação dos empregos. E por que ela não vai dizimar? Porque é uma elite industrial que participará da 4.0. Hoje na Alemanha, com mais de 20 bilhões de euros por ano investidos, eles têm quase 17% da sua indústria como 4.0. No Brasil nós temos de 2 a 3% que já trabalham no conceito de 4.0. Então não há nenhum tipo de perigo para boa parte dos empregos. Mas sim, é necessário uma transformação e uma parte daqueles que serão atingidos precisam se requalificar. Guto,
Obrigado pela gentileza. Imagina, eu que agradeço. Ministério da Indústria, não, né? Seu nome foi cogitado durante um bom tempo aí, né? Essa é uma decisão do presidente do PRB, do ministro Marcos Pereira, da atual bancada do partido do presidente. Eu sou um ótimo candidato a permanecer na presidência da agência até o final do ano. Tá bom. De novo, Guto, obrigado pela gentileza. Guto Ferreira conversou conosco aqui no Cenário Econômico.